Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder fez o quê? Nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Então, preste atenção. Aqui nesse versículo, que está no Novo Testamento, diz que o poder de Deus, através do sacrifício de Jesus, Ele fez o quê? Ele nos deu. Aqui não diz Ele vai dar um dia, se Deus quiser e o diabo não atrapalhar. Claro que eu estou falando dessa maneira, até de uma maneira irônica. Por quê? Porque muitas pessoas pensam, que o diabo pode atrapalhar o agir de Deus. A Bíblia diz que agindo Deus, ninguém impedirá. Aí muitas pessoas ficam exaltando muito mal, esquecendo da realidade da palavra. Quando a pessoa fica, olha, o inimigo é sujo, o diabo está furioso. Os cristãos, os crentes de hoje têm que parar com essa mania de falar, o diabo é sujo, o inimigo está furioso. Mas a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém impedirá. Então ele é sujo, ele pode estar furioso, não vai atrapalhar em nada. Quem está entendendo, diga amém. Então aqui ele diz assim, que o poder de Deus nos deu. Então não está dizendo que vai dar se a gente fizer uma promessa, se você fizer um jejum, se você fizer um sacrifício, se você subir um monte, se você fizer uma penitência. Aqui não está falando isso. O Evangelho de Jesus não ensina isso. Por quê? Porque, como diz a letra da música, Jesus Cristo já morreu por nós. Então a vitória já é certa. É questão de fé, é questão de crer. Por isso Jesus, ele disse, se creres, verás o quê? A glória de Deus. Então eu tenho que olhar para esse versículo que está afirmando algo que já aconteceu. Então ele diz, visto como o seu divino poder, então está afirmando, nos deu, está dizendo vai dar, está dizendo, nos deu. Ah, pastor, mas ele só nos deu alguma coisa, um pouquinho de coisa, e eu tenho que implorar para ele dar aos outros. Não, o que diz aí? Visto como o seu divino poder fez o quê? Nos deu tudo, diga comigo, tudo o que diz respeito o quê? A vida e piedade. Saúde diz respeito à vida, sim ou não? Então aqui diz que ele já nos deu. Prosperidade diz respeito à vida? Também, porque Deus não quer que ninguém viva na miséria. Então aqui está dizendo que ele já nos deu. Então felicidade na família diz respeito à vida, sim ou não? E como diz respeito? E aqui diz que ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Mas aí tem um detalhe. O versículo continua dizendo o quê? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, é pelo conhecimento daquele que nos chamou, ou seja, conhecimento do Evangelho de Jesus. Por isso que a gente tem pregado aqui o Evangelho, porque a gente só descobre através do Evangelho. As pessoas que vivem na religião e na religiosidade, elas nunca entendem que Jesus já fez, que Ele já deu. E se Ele já fez, Ele já deu, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar posse, eu tenho que declarar na minha vida, eu tenho que viver. Agora, quem vive na religião, na religiosidade, nas liturgias do passado, do Velho Testamento, dos profetas, então eles sempre estão esperando que Deus faça. Estão sempre esperando que aconteça algo, que na verdade aqui diz que já aconteceu, que na verdade Deus já fez. Igual alguém chegar e perguntar assim para a gente, pastor, o que o senhor acha? O senhor acha que Deus ele vai me abençoar? E eu tenho que falar segundo o Evangelho, dizendo, não, Ele não vai abençoar, Ele já nos abençoou. Nós vamos ver aqui depois um outro versículo que fala sobre isso. Pastor, o que o senhor acha? Deus vai me curar? Eu tenho que responder, não, Ele não vai curar. Pelas feridas de Cristo você já foi curado. É o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia declara. Não só no Isaías 53, que é no Antigo Testamento, como também aqui em Pedro. Aqui em Pedro também fala que Ele levou no madeiro os nossos pecados e pelas suas feridas fomos sanados. Então, para terminar esse versículo, então diz aqui, visto como seu divino
poder nos deu. Então é isso que você tem que entender. Jesus já te deu. Por isso a letra da música diz: para ser abençoado não precisa fazer o quê? Pagar promessa. Então pare de ficar prometendo um monte de coisas para Deus que, olha, na verdade você não vai cumprir. Temos que parar de ficar cumprindo um monte de coisas. Algumas coisas a gente cumpre e às vezes a maioria não cumpre. E Deus não quer isso. Deus não quer que a gente fique fazendo promessa. Ele quer que a gente viva o que Ele fez. Amém? O sacrifício que foi feito na cruz. Então, visto como seu divino poder nos deu tudo. Tudo é tudo que diz respeito à vida e piedade. Mas aí através do quê? Pelo conhecimento. Conhecimento de quem? Daquele que vos chamou por sua glória e virtude. Quem é que te chamou, irmãos? Quem é que nos chamou? O Senhor Jesus. Então é pelo conhecimento dele, é pelo conhecimento do Evangelho, porque somente através do Evangelho nós conhecemos a verdade. Por isso Jesus, ele dizia para os fariseus, em um versículo muito conhecido: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então muitas pessoas hoje estão dentro da igreja, da nossa ou de tantas outras, mas ainda não conhecem a verdade. Por quê? Porque ainda não conhece o que Jesus fez, o que Ele ensinou no seu Evangelho. Porque se conhecesse, não ia ficar mendigando bênçãos, não ia ficar implorando para Deus fazer algo, não ia ficar prometendo ou fazendo promessas e pagando promessas, fazendo sacrifício. Iria entender que Ele fez e que agora eu tenho que assumir, que eu tenho sim que repreender o mal, ordenar que ele não toque na nossa vida, que ele saia de uma área da vida, mas tomar posse daquilo que já nos foi dado. Isso é o Evangelho. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Aqui em Efésios, como eu falei, vamos para Efésios, capítulo 1. Olha só. Só voltar um pouquinho. Depois de Gálatas vem Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. O versículo também é o 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Todos encontraram? Então diz assim no versículo 3. Podemos ler? Vamos ler juntos assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual fez o quê? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então esse versículo aqui está confirmando o outro. Então aqui diz, lembra de novo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual fez o quê? Nos abençoou. Aqui não está dizendo um dia vai abençoar, como no versículo anterior eu falei: se Deus quiser, se o diabo não atrapalhar, se eu fizer isso, se eu der uma oferta, se eu fizer um jejum, se eu fizer uma consagração forte, aí Deus vai me abençoar. Não é isso que a gente está falando. A religião ensina aquilo que eu falei agora. Se você der uma oferta, você vai ser abençoado. Se você fizer um jejum, você vai ser abençoado. Se você fizer uma consagração, você vai ser abençoado. Mas o Evangelho de Jesus não diz isso. O Evangelho de Jesus diz o quê? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual está afirmando também o quê? Nos abençoou. Quem crê, diga amém. Nos abençoou com o quê? Com algumas bênçãos? Não, ele diz o quê? Com todas as bênçãos espirituais. Mas aonde elas estão? Nos lugares celestiais, hein? Não é que eu tenho que subir lá no céu para me tomar posse da minha vez. Não, lugares celestiais é nessa pregação do entendimento do Evangelho, que eu conheço a verdade, eu entendo aquilo que Jesus fez na cruz, eu assumo e eu tomo posse da minha bênção. Eu passo a vencer segundo não o que eu faço, mas segundo aquilo que eu creio, naquilo que Jesus já fez por nós. Então aqui, olha que interessante.
Eu gosto de ler várias vezes o versículo para você entender. Então, olha que interessante, vamos ler mais uma vez. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual fez o quê? Nos abençoou. Olha que interessante, irmãos, aqui está dizendo que nós já somos o quê? Abençoados, que nós já fomos o quê? Então, por que às vezes a gente, quando vem para a igreja, fala assim, eu vou para a igreja buscar a minha bênção? Está errado. Se a Bíblia diz que Ele já nos abençoou, então eu tenho que vir aqui buscar a minha bênção. Eu venho aqui para buscar o entendimento dessa verdade, para tomar posse daquilo que é meu. Então, é errado nós usarmos essa frase. Às vezes perguntam para alguém que está saindo de casa, fulano, onde é que você está indo? Eu estou indo para a igreja para buscar a minha bênção. Quer dizer, todo culto eu estou indo buscar a minha bênção. E não é o que o Evangelho ensina, que eu tenho que ficar buscando a minha bênção. Pelo contrário, eu tenho que viver aquilo que Ele já me deu. Ele já pagou o preço, Ele já comprou aquilo que nós precisávamos. Então Ele já nos abençoou. Como diz em Gálatas, aqui pertinho, antes, voltando, né? Você está em Efésios, Gálatas capítulo 3. Olha só. Versículo 13. Gálatas 3:13. Aí nós vamos finalizar e vamos orar. Amém? E na hora da oração, o que você aprendeu hoje? Para ser abençoado, tem que pagar promessa? Tem que prometer um monte de coisa para Deus? Sim ou não? Não. Então não fique prometendo um monte de coisa para Deus. Senhor, se eu me curar, né? Se o Senhor fizer isso, eu prometo que eu faço aquilo. Só tome posse da sua bênção. Creia na pregação do Evangelho. O que estamos pregando aqui é o Evangelho, não é a religião. A religião é o contrário. Você tem que pagar o preço, você tem que fazer penitência, você tem que fazer um sacrifício, você tem que subir um monte, você tem que fazer um jejum de 21 dias, para aí, se Deus quiser, Ele te abençoe. Isso é religião. O Evangelho não. Então, nós estamos aqui vivendo o Evangelho de Jesus, que nos ensina exatamente isso aqui, Gálatas 3, versículo 13. Vamos ler o 13 e o 14. Diz assim: Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Olha que interessante. Então tem muito crente que ainda acredita e confessa que está debaixo de maldição. Porque alguém um dia falou uma palavra negativa, ou porque alguém um dia fez um trabalho, porque um dia alguém teve uma inveja. Irmãos, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. E segundo o que nós entendemos, é toda e qualquer maldição. Amém? Seja uma praga que foi rogada, seja alguém que falou algo negativo, não importa. Cristo nos resgatou. Por isso que Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação, que também significa maldição, nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Amém? Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Quer dizer, Ele nos substituiu. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora o versículo 14. Para quê? Para que a bênção de Abraão, aquilo que Deus prometeu para Abraão, lá em Gênesis 12. O que Deus disse lá para Abraão? Olha aqui para mim, irmãos. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus falou isso há muitos anos lá atrás. Então, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Sabe quem são os gentios? Eu e você, todo o povo que é fora da nação de Israel. Nós somos os gentios. Então, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou seja, chegasse até nós, através de quem? Leia aí, por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa de quem? Do Espírito. Até o Espírito Santo. Não é algo que eu tenho que ficar correndo atrás, que eu tenho que ficar buscando, até me cansar, implorando: vem Espírito Santo. Não é o que o Evangelho ensina. Pelo contrário, aqui não diz que eu tenho que buscar, aqui diz que eu tenho que receber. O que eu recebo é como em Atos capítulo 2. Eles estavam assentados ali na presença de Deus, conversando, louvando, e de repente veio o Espírito Santo. Eles não estavam ali implorando: vem Espírito Santo. Não, eles estavam ali crendo na promessa. O princípio ali ainda era uma promessa, mas se concretizou. Mas eu estou, a mensagem não é para falar agora sobre o Espírito Santo, que também serve, que é a melhor das bênçãos, né? Mas aqui para falar de todas as bênçãos. Quem está entendendo, diga amém.
Então, voltando aqui para Gálatas, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, através de Jesus, ou seja, da pregação do Evangelho, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Até o Espírito Santo em nós é fé, é receber, é crer, que já nos foi dado, porque Jesus disse: não vos deixarei só, órfão, mas enviarei o outro Consolador para que estejam convosco. Ele vos guiará. Então creia naquilo que Ele já deu, creia naquilo que Ele já fez, creia que Ele já nos abençoou. Agora é viver, é tomar posse. Espero que você tenha entendido, porque quando nós entendemos o Evangelho, primeiro ele liberta, como Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembrando que ele falou isso para os religiosos que estavam presos na prisão da religião. Então a verdade liberta, e eu entendo aquilo que já foi feito, eu passo a viver aquilo que já foi feito, meu coração vive em paz, e aí você passa a conquistar segundo aquilo que ele já fez. Como aprendemos também um dia desse, o Evangelho é simples, é desse jeito. Ah, pastor, mas assim é muito fácil. Mas é assim mesmo, o Evangelho é fácil, o Evangelho é simples. Os mandamentos em 1 João 5,14, não, acho que é 5,4, não lembro agora, diz: os mandamentos não são pesados, não são difíceis. Então é assim mesmo. Agora, quem quer viver na religiosidade, não, necessita do quê? De fazer um sacrifício, de fazer uma penitência, de ficar se matando de tanto fazer um jejum para ir ser abençoado. O Evangelho de Jesus não é assim. Você escolhe. O que você prefere, o Evangelho de Jesus ou viver na religiosidade? Cada um segue o caminho que quer.